Shalom a todos. Hoje vamos prosseguir com o episódio número 2 dessa série. No primeiro vimos quem é Aleister Crowley e hoje vamos ver um dos seus frutos podres que foram deixados para a sociedade e que hoje é muito vivo dentro da sociedade atual, estando dentro das religiões, mídia, música e afins. Mas isso será mostrado em episódios futuros. Hoje vamos aprender a principal filosofia de Crowley, que os ocultistas, maçons e noveiristas amam, que é a lei de Telema. A filosofia conhecida como Telema teve seu início em 1904, quando da escritura do Liber Alvel Legis, o livro da lei, no Cairo, pelo poeta, pintor, alpinista e ocultista inglês Aleister Crowley. Aqueles que seguem esta filosofia são chamados de telemitas. A teologia e a metodologia da lei de Telema. A teologia telêmica postula que toda existência manifesta surge da interação de dois princípios cósmicos, o contínuo espaço-temporal infinitamente extenso e perpétuo e o princípio da vida e sabedoria, atômico e individual. Desta interação surge o princípio da consciência, o qual governa a existência. No livro da lei, estes princípios divinos são personificados através de três divindades pagãs egípcias: Nuit, a deusa do espaço infinito, Hadith, a serpente alada da luz, e Horus, o deus solar com cabeça de falcão e senhor do cosmos. O sistema teológico telêmico utiliza divindades de várias culturas e religiões como personificações de forças cósmicas arquetípicas, ou seja, estas personificações não são encaradas como divindades externas ao ser humano, e sim como componentes do próprio espírito de cada homem e mulher. A doutrina telêmica sustenta que todas as diversas religiões humanas baseiam-se em princípios fundamentais verdadeiros. Respeitando os conceitos de cada indivíduo, Telema segue o hermetismo tradicional na doutrina de que cada pessoa possui um corpo de luz, uma alma organizada em camadas anexas ao corpo físico. Da mesma forma, considera-se que cada indivíduo possui um algoides, ou sagrado anjo guardião, SAG, o qual pode ser considerado como sendo o self superior. Telema incorpora a ideia da evolução cíclica da consciência cultural, bem como da consciência pessoal. A história é considerada como sendo dividida em uma série de aeons, cada um dominado por um conceito de divindade e com sua própria forma de redenção e avanço espiritual. O aeon é o de Horus, o anterior foi o de Osíris e antes deste foi o de Ísis. O aeon neolítico de Ísis é considerado como tendo sido dominado pela ideia matriarcal de divindade, sua fórmula envolvendo a devoção à deusa mãe para a obtenção da nutrição que ela providenciava. O aeon clássico medieval de Osíris teve como dominante o princípio patriarcal, cuja fórmula de redenção era o autossacrifício e a submissão ao Deus Pai. O contemporâneo aeon de Horus é centrado no princípio da criança, da sobrevivência individual, cuja fórmula é o crescimento da consciência e do amor universal, agape, levando à autorrealização. De acordo com a doutrina telêmica, a expressão da lei divina no aeon de Horus é o faz o que tu queres, que será o todo da lei. Esta é a chamada lei de Telema. Até aqui vimos como essa doutrina é bem parecida com as coisas da nova era, espiritismo e paganismo, principalmente egípcio, mas esse é o coração da doutrina que se opõe ao Criador, enquanto o Criador nos deu sua Santa Torá, para nos orientar em todas as áreas de nossas vidas, para nos santificarmos. Essa lei de Telema satânica prega exatamente o oposto, dizendo: faze o que tu queres e tudo há de ser lei. A aceitação e verdadeira compreensão da lei de Telema é o que define um telemita, e a descoberta de sua verdadeira vontade, sua maior motivação. Alcançar o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião é considerado parte integrante desse processo. Os métodos e práticas para se alcançar tal feito são vários e encontram-se agrupados no conceito de magic, ou seja, prática de magia negra.
Nem todos os telemitas utilizam todas as práticas disponíveis. É considerado que cada um deve escolher as práticas que mais se enquadram às suas necessidades individuais. Algumas dessas práticas são as mesmas ou bem similares às de várias religiões ou outras tradições ocultistas ou místicas, tanto do passado quanto do presente, tais como meditação, yoga, estudos de textos religiosos, estudos de simbolismos, rituais, exercícios devocionais, autodisciplina, tantra, etc. Aqui vemos práticas que são difundidas nos dias de hoje, como sendo estilos de vidas e são para limpar a mente e etc. Mas todas as técnicas que esvaziam sua mente, abrem seus chakras e coisas do tipo, são para dar legalidade para que demônios possuam seu corpo. Aqui já dá para começar a ter uma pequena ideia de como essa lei satânica e maldita está ao nosso redor o tempo todo e nem percebemos. A filosofia telêmica considera que qualquer ato que vá contra a descoberta e o cumprimento da verdadeira vontade como sendo algo negativo, ou seja, totalmente contra as regras estabelecidas pelo Criador. Isto inclui a interferência também no trilhar de terceiros. Reza a doutrina de Telema que a desarmonia e o desequilíbrio causados por tais atitudes resultam em uma resposta compensatória do universo, em busca de equilíbrio, um pensamento semelhante ao conceito oriental do karma. Telema não possui um conceito semelhante ao conceito judaico-cristão do diabo ou Satã, ou mesmo do mal. Contudo, uma pseudo-personificação do estado de confusão mental, ilusão e ignorância egoísta é referido pelo nome do demônio Choronzon. O livro da lei é a pedra fundamental da religião telêmica, ou a religião do novo Eon, de Horus, como os telemitas preferem chamar a Era de Aquário. Aleister Crowley, então, como profeta do novo Eon, definitivamente marca sua presença no cenário ocultista mundial. Um dos exemplos mais desconcertantes na história do ocultismo de todos os tempos, Aleister Crowley legou à humanidade uma vastíssima obra, cuja principal virtude é, de acordo com as palavras de seus seguidores, libertar o ser humano da escravidão imposta pelo secular dogmatismo das religiões de massa, ou seja, o grande plano da destruição da família e do verdadeiro culto a Deus. Vou abordar sobre isso quando eu falar em próximos episódios sobre o plano mor da maçonaria, descrita nas cartas de Albert Pike. O ano de 1904 revelou a Crowley o mistério que o acompanhou até seu último momento, a Lei de Telema. Com sua esposa Rose Kelly, Crowley viajou pelo Egito e, segundo seu relato, quando da sua estadia no Cairo, após uma série de rituais e invocações do deus Thoth, iniciadas durante o equinócio da primavera daquele ano, um de seu ser préter-humano, identificado-se como Aiwass, lhe ditou nos dias 8, 9 e 10 de abril o Liber Alveu Legis, o livro da lei. Nascia a religião de Telema. Liber Alveu Legis, de acordo com os telemitas, proclama o fim da era, ou Eon, num evento de passagem denominada por eles como o equinócio dos deuses. O velho Eon era marcado pelo sofrimento, pela necessidade da intermediação entre Deus e o homem, ou seja, um ataque à Bíblia e ao que o próprio Criador estabeleceu. Em seu lugar começava a época do Deus da alegria, em que o homem teria liberdade de realização de sua própria vontade. Aqui, uma clara negação e ataque à Santa Torá e os mandamentos de Deus. A epígrafe "Faze o que queres" há de ser o todo da lei, contida em Liber Al e utilizada como nos escritos de natureza telêmica, sintetiza a própria regra de conduta a ser tomada com tônica do Eon, então nascido. Telema é uma palavra grega que significa vontade. A religião telêmica pode ser entendida como aquela que fará com que o seu seguidor identifique, conheça e então passe a seguir a sua própria vontade pessoal. Esta, de acordo com Crowley, deve estar obrigatoriamente em harmonia com a vontade que tudo rege. Somente assim essas duas vontades passam a ser uma única vontade, chamada de vontade verdadeira, a orientar a vida do iniciado. Algumas máximas extraídas de Liber Al servem como guias para os fiéis da religião criada por Crowley. Entre elas, as mais conhecidas são:
Faz o que queres, há de ser o todo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Hoje, através disso, nos fazem aceitar coisas como feminismo, transfobia e mais um monte de baboseiras para destruir o pilar de toda a sociedade conservadora e crente e fiel ao Deus Altíssimo, a família. A palavra de pecado é restrição e a bem poeticamente mística, todo homem e toda mulher é uma estrela. Segundo Crowley e sua religião, a palavra pecado é restrição. Crowley é bem claro sobre o que significa restrição. Ele diz: qualquer coisa que prenda a vontade, que a impeça ou que a desvie é pecado. Sendo, pois, a restrição da vontade pessoal o principal obstáculo ao desenvolvimento individual, o esforço do fiel da religião telêmica ou telemita deve ser orientado no sentido de identificar dois pontos básicos: a vontade verdadeira e os elementos que impedem a sua manifestação. Eliminando o segundo, aquele faria o homem brilhar como estrela. Todo homem e toda mulher é uma estrela, arremata Crowley. Isso é tão antibíblico que acho que está na cara. Ainda sobre o pecado ser identificado com restrição, por exemplo, Crowley completa: o instinto sexual é uma das mais profundamente enraizadas expressões da vontade e não deve ser restringido. Ele é ainda mais enfático e claro quando diz que o homem tem o direito de amar como quiser, quando, como, onde e com quem quiser. Coisa que vemos muito nos dias de hoje, não é mesmo? Quando recriminado em relação à suposta imoralidade de seus atos, ele simplesmente diz que, quando você bebe ou dança e desfruta de alegrias, você não está sendo imoral, nem prejudicando sua alma imortal. Você está sendo inteiramente de acordo com os preceitos da nossa religião. A prática telêmica visa mostrar ao seu adepto exatamente isso, uma realidade iniciática, por muitos consideradas demais dolorosa. O verdadeiro iniciado está só, entregue a si mesmo e a mais ninguém, sendo ele o único responsável por seu destino. Mais uma vez, negação total do Deus Altíssimo, tirando dele o controle de tudo e sua soberana presença e vontade. Uma das formas mais belas e significativas encontradas por Crowley para demonstrar esse mistério estará presente em dramatização ritualística, descrevendo-a após a entrada do postulante no templo. O oficiante principal que conduz o rito lhe pergunta em tom solene: em todos os casos de dificuldade e perigo, em quem tu depositas a tua confiança? Por sua livre iniciativa, vontade, o candidato deve responder confiante: em mim mesmo. Desse modo, o oficiante dará continuidade ao rito. Entretanto, qualquer outra resposta vacilante indicará que aquele postulante ainda não está preparado para a comunicação dos mistérios telêmicos ali celebrados. Deve ser o candidato imediatamente retirado do templo. A breve descrição acima compõe o ritual de iniciação ao grau 1 da Ordem do Templo do Oriente, ou Oto. Resume de modo magistral o espírito de liberdade dessa nova religião. É essa a busca por irrestrita liberdade, munidos pela tradição que os adeptos e seguidores da estrela e da serpente, os estudantes de Telema, dedicam em sua obra. Apenas citando alguns nomes como exemplo, encontramos em Santo Agostinho, que proclamou ainda na aurora do cristianismo: ama e faz o que quiser, uma de suas principais. Em François Rabelais, especificamente em Gargantua e Pantagruel, Crowley buscou o conceito de sua famosa abadia de Telema. Nos Provérbios do Inverno, do igualmente desconcertante William Blake, que dizia: o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria, Crowley encontraria inspiração para recomendar que seus discípulos excedessem. Do filósofo Nietzsche, considerado por Crowley uma espécie de avatar de Mercúrio, seria absorvida a fonte da ideia anticristã da completa negação de Deus. Não há Deus, diz enfaticamente o filósofo em seu Anticristo, ao que Crowley completa inspirado: não há Deus senão o homem. Em muitos aspectos, a religião telêmica não é simpática ao chamado cristianismo. Eu bico os olhos de Jesus enquanto ele está dependurado na cruz, dizem os telemitas.
Outros conceitos fundamentais para o entendimento da religião telêmica estão presentes nas fantásticas imagens da besta 666 e da sua consorte, a voluptuosa deusa Babalon ou Babilônia, a grande besta, descrita em Apocalipse 13, versículo 18. Foi talvez o principal nome mágico de Crowley e a descrição da sua divindade Babalon, versão corrigida de Crowley para a palavra inglesa Babylon, a grande prostituta que cavalga a besta de 7 cabeças. Foi inteiramente sacada da Bíblia. Ver Apocalipse 17, versículo 3 a 5. Do Oriente, Crowley sorveu dos escritos de Vivekananda e Patanjali, enquanto que do Ocidente todo o sistema de magia, assim como lhe ensinado pela GD original, foi aprovado para que ele montasse o seu próprio sistema iniciático e também sua Magic. Em relação ao misticismo, muito foi revivido por Crowley a partir de ensinamentos que remontam à época das seitas gnósticas, em espécie aquelas relacionadas a Basílides e Valentino, os quais foram considerados pelo profeta Crowley como autênticos santos de sua igreja gnólica. Tão marcante é a influência destes na mente de Crowley que um dos principais ícones da crença telêmica, Baphomet, o ídolo adorado dentro da maçonaria. No próximo episódio vou falar sobre Crowley e a maçonaria. Foi concebido por ele a partir da suposta compreensão mística que lhe davam esses gnósticos. O panteão telêmico, ou seja, os falsos deuses pagãos adorados entre os que seguem essa lei satânica. Não sendo um sistema religioso fechado, Telema aceita qualquer forma de crença e qualquer divindade que o telemita cultue, ou seja, um sistema pagão e idólatra. Contudo, algumas divindades são normalmente utilizadas para definir conceitos comuns ao sistema telêmico, muitas vezes sendo referidos no texto sagrado ou ritualístico. Vou colocar agora na tela a imagem desses deuses, enquanto eu descrevo cada um deles. Provavelmente você já viu algum deles ou referência a eles em algum lugar. Os principais são Babalon ou Babilônia, mulher escarlate. Outro arquetipo da grande mãe. É uma contraparte de Inuit, mais próxima ao humano. É considerada como a grande prostituta sagrada, pois não recusa seu amor divino a pessoa alguma. É uma representação da liberação da mulher e do impulso sexual. Chaos ou caos, ideia irrepresentável do princípio básico de tudo. O caos, tal como na mitologia grega, é a matriz de onde qualquer ideia, forma, etc. pode surgir. De acordo com o credo da missa gnóstica, é o pai da vida e o único vice-regente do Sol sobre a Terra. Hadith. O globo solar alado de Hadith é a representação da individualidade, o self. Simboliza a serpente de luz que deve se elevar para encontrar no It e assim alcançar a plenitude. O sol interior e a fonte de toda a luz e sabedoria. Assemelha-se ao conceito do Logos. Hur-Par-Kratis ou Harpocrates, irmão gêmeo de Ra, Hurcoit, é a metade passiva do deus Horus, o regente do novo Aeon, sendo filho de Ísis e Osíris, gerado após a morte do pai. É tido como uma criança espiritual, um não nascido. Também é conhecido como o deus do silêncio. Ísis, representação da era matriarcal. É o arquetipo da grande mãe e da natureza, que acolhe o filho em seu seio e o nutre. Representa o primeiro Aeon, quando o ser humano começava a descobrir sua espiritualidade. Nuit, deusa egípcia preenchida de estrelas, cujo corpo forma a abóbada celeste e a representação do todo em um nível macrocósmico. Sendo todo homem e toda mulher uma estrela, Nuit simboliza a união de toda a humanidade em nível espiritual. Costuma ser representada também por um círculo. Osíris, representação da era patriarcal.
É o arquetipo do pai, aquele que educa o filho pela recompensa e a punição. Ele passa uma ética e uma moral pré-estabelecidas, sacrificando-se por ele. Representa o Aeon anterior ao presente, quando o ser humano precisava ser guiado. Ra, o deus egípcio do sol. Irmão gêmeo de Harpocrates, é a metade ativa do deus Horus, o regente do novo Aeon, quando o ser humano não necessita mais dos arquetipos materno e paterno. É o filho de Ísis e Osíris concebido no mundo. Representa o próprio ser humano em sua totalidade divina. Tomega Terion, a grande besta. Tomega Terion não é apenas um dos nomes mágicos adotados por Crowley. É também uma representação do ser humano ainda preso a seus instintos e preconceitos, mas pleno de seu potencial divino. As práticas usuais dos telemitas. Quase todos os telemitas mantêm um registro de suas práticas pessoais e de seu progresso em um diário mágico. Muitos telemitas praticam diariamente o ritual descrito no Liber Hash Vel Helios ou o banimento chamado Rubi Estrela. Também costumam adotar nomes mágicos como forma de determinar um objetivo, trabalhar um arquetipo determinado ou homenagear algo ou alguém, e costumeiramente utilizam como cumprimento a lei de Telema. Os textos telêmicos fundamentais. O livro The Holy Books of Telema inclui a maioria dos livros considerados por Crowley como inspirados, os quais formam o cânon das escrituras sagradas telêmicas. O principal destes é o Liber Vel Legis, sob figura CCXX, comumente denominado o Livro da Lei. O conteúdo dessa obra é bastante críptico e Crowley deixou alguns comentários para ajudar na sua compreensão. A maioria deles inclusa no livro The Law is for All. Entretanto, considera-se que cada telemita interprete o Liber All à sua maneira particular, sem jamais buscar essa interpretação com outra pessoa ou aceitando que lhe impunham uma determinada interpretação. Um dos principais objetivos telêmicos é sempre evitar qualquer forma de dogma. Outro livro que forma um par importante com o cânon telêmico, apesar de não estar incluso no livro The Holy Books of Telema, por motivos técnicos, é o Liber XXX, Aerium Vel Sacoeli, sob figura CDX V2, comumente chamado de Vision and the Voice, o I Ching e o Tarot. Apesar de pré-telêmicos, são considerados como parte do cânon telêmico informal. Outra obra fundamental para o conhecimento da filosofia telêmica são o Liber Os, sob figura LXX V3, talvez a primeira carta dos direitos do ser humano. Nele é exposta a filosofia da liberdade. Em suma, para concluirmos esse vídeo, pudemos ver o quanto essa lei satânica tem em comum com algumas práticas comuns hoje em dia, como yoga, meditação, tarô e etc. Vimos que ela também prega uma elevação espiritual em que o mundo é dividido em eras ou aeons, e justamente a que morreu é que o homem tinha relação com Deus Altíssimo, em um claro ataque ao único verdadeiro Deus e os seus fiéis. Vimos também que através do lema "Faz tudo o que tu queres que há de ser lei", Crowley e seus seguidores ocultistas desprezam as instruções santas do Criador, contidas na sua Santa Torá, assim como se baseiam na ideia de amor e de amar a tudo para legalizar tais coisas abomináveis ao Criador, como aborto, feminismo, mudança de sexo, homossexualismo e outras coisas sob o pretexto de que tudo é amor. Formas diferentes de amar. E se você discorda, você não tem amor. É um preconceituoso, machista, escroto e etc. Tudo isso para destruir as bases bíblicas de nossa sociedade, sendo a principal delas a família, através das gerações mais novas, repetindo esses ideais e comportamentos na TV, música, filmes, seriados e afins, para assim criar uma sociedade totalmente sem moral, luciferiana, entregue às próprias vontades.
o cenário perfeito para o domínio do anti-Messias. Nos próximos episódios, vou mostrar como tudo isso que acabei de citar aparece a todo tempo ao nosso redor através de grandes artistas, filmes, seriados, desenhos da Disney, através da NASA e outros meios. Também vou mostrar como esses ideais estão entrando nas religiões atuais e o grande plano maçom baseado nessas ideias para a destruição total da nossa sociedade com princípios bíblicos, o que já vem acontecendo e de modo cada vez mais acelerado. Não percam os próximos episódios. Vou deixar agora vocês com um vídeo complementar falando sobre o Liber Oz e o filme O Mágico de Oz, assim também como o início das influências de Crowley ao redor do mundo. Que Yahweh os abençoe, os guarde e não os deixe ser enganados. Shalom.